Olá, queridos. Vamos continuar a nossa revisão de funções. Hoje iremos trabalhar análise de gráfico e função composta no gráfico, tá ok? Vamos lá, iniciar a nossa aula. A primeira questão de hoje é essa daqui, a 101, tá? Ele diz o seguinte, é da FGV 2010, ele fala o seguinte: a figura indica o gráfico da função f de domínio, aí aqui ó, intervalo fechado em -7, intervalo fechado em 5, né? Ou seja, maior ou igual a -7, menor ou igual a 5, tá ok? No plano cartesiano ortogonal, o número de soluções da equação f de x é igual a 6, ou seja, nós temos aqui uma função composta, ok? Então vamos resolver. É o seguinte, pessoal. Primeira coisa, já fizemos outros exercícios parecidos, né? Quando nós temos um f de f ou um f de g, que é uma função composta igual a um valor, esse valor aqui, ele é a imagem, ou seja, é um ponto que está aqui no eixo de y. Então, primeiro vamos localizar, não é, esse 6 aqui, ó, como se fosse aqui a sua imagem, tá certo? Então, vou chamar ele de f de x igual a 6. Onde é que está esse 6 na imagem, no y, né? Aqui, ó. Nesse 6 está aqui, ó, tá certo? Então, eu vou passar aqui uma paralela ao eixo de x, indicando a sua imagem, que é o 6 que está aqui, ok? Agora, observe, pessoal, ele tocou em dois pontos, neste ponto e neste, tá certo? Olha ele aqui, ó. Tocou nesse ponto do 6. Então, qual é o valor do domínio, que é o x, que satisfaz a condição deste ponto aqui, ó? É só você descer aqui, ó, você vai encontrar o -2, tá vendo, ó? -2. Neste outro ponto, descendo, você vai encontrar o 1. Então, foi o que eu fiz. Usei o 6 no eixo de y para achar os valores que pertencem ao domínio, tá certo? Primeiro passo. O segundo passo é agora utilizar o -2 e o 1 como imagem, não é? Ou seja, a gente fez o f de x igual a 6, vamos fazer agora o f de x igual a -2, tá certo? Vamos construir novamente outro gráfico paralelo ao eixo de x. Ou ele aqui, ó, certo? No -2, tá certo, pessoal? Aqui no -2. Então, observe que ele toca neste ponto, tá certo? Mas vamos deixar ele guardado. Vamos agora utilizar o 1 como imagem, né, que eu vou chamar aqui de f de x igual a 1, representando de roxo, né? Então é o seguinte, tá aqui armado, tá certo? Então, recapitulando, usei o 6 no y para localizar os elementos do domínio, né? Depois, peguei esses elementos do domínio, chamei de imagem, ou seja, f de x igual a -2, que é isso aqui, e f de x igual a 1, que é este aqui, tá certo? Fiz paralelas. Agora a pergunta diz, quais são os pontos de resposta? É justamente onde ele toca no gráfico, aqui ó, no roxo, que no caso é 1, 2, 3, 4 e no verde, né? 5 e 6, ó. No verde, ó, ele toca 2 vezes, né? Já no roxo, ele vai tocar 4 vezes. Então, nós temos ao todo 6 respostas, né? Que é aí a alternativa D. Uma questãozinha de análise de gráfico envolvendo função composta. Vamos para mais uma questão, a 103, do Enem de 2000. É o seguinte, um boato tem um público-alvo e se alastra-se com determinada rapidez. E, em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público. E quem conhece o boato é diretamente proporcional também aos números de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato. Tem-se R de x igual a kx vezes, no parênteses, né, P menos X, em que K é uma constante positiva característica do boato. O gráfico cartesiano que melhor representa a função Rx para x real é... Então vamos lá, né, pessoal? Tudo em cima desta fórmula aqui, ó. Vamos botar ele aqui. Vamos para ele, resolução. Ele deu esse R de x, que é o kx vezes P menos X, e ele quer saber qual o gráfico que representa esta função. Então vamos lá, vou pegar ele e vou botar ele aqui, ó. Certo? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é uma multiplicação, tá? Um chuveirinho aqui, ó. O kx eu vou multiplicar o menos x e o kx eu vou multiplicar o p. Desta forma aqui, ó. Kx vezes menos x, que vai dar o quê? Menos x ao quadrado k, né? Ou k ou menos kx ao quadrado. E o kx vezes p,
que vai ser KPX, vai ficar dessa forma aqui, ó, pessoal. Repetindo, KX vezes menos X menos KX ao quadrado, tá certo? Lembre que aqui, ó, expoente é 1, repete a base, soma os expoentes, né? O KX vezes P dá KPX. Pronto, resolvi a multiplicação desses valores. Agora perceba o seguinte, olhando para esse x, para essa variável aqui, ela é o que mesmo? Uma equação do segundo grau, né? Só com essa análise que eu estou fazendo aqui, ó, pessoal, eu já posso cortar, ou seja, já posso anular a letra A, a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D, porque nenhum dos três é uma parábola, não é isso? Porque a equação do segundo grau é uma parábola, então a gente fica aí com a letra C ou a E como resposta. Mas observe que esse x ao quadrado ele é negativo. E na equação do segundo grau, quando ele é negativo, é porque a parábola dele é o quê? Para baixo. Então, logo já vimos aqui a letra E, ó, parábola para baixo. Essa daqui não, ó. A letra C é se o aqui no lugar do menos fosse mais. Então, recapitulando, x ao quadrado é uma equação do segundo grau, então uma parábola. Pode ser a C ou a E. Não é a C, por quê? Porque o x está negativo e negativo, a parábola é para baixo. Então, a alternativa dessa questão é a letra E. Vamos agora para a terceira. Também outra questão do Enem 2018. Vamos resolvê-la. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencentes a naturais versus naturais, tais que... Então vamos lá, né, pessoal? Vou pegar esse gráfico, né? Vou aumentar ele aqui também pequenininho para vocês terem uma visão melhor e responder. Ou ele aqui, ó, tá certo? Então a primeira coisa, tá? Ele quer que você veja a condição para que o logotipo ele seja feito, tá certo? Primeira coisa que eu percebi aqui, ó, é que o 5, esse ponto aqui, ele é 5 e o 10 é 10, ou seja, todos os pontos que estão aqui na diagonal, pessoal, são iguais para x e para y, tá certo? Ó, 10, 10, 5, 5, né? São iguais. Então, o que é que eu posso dizer com isso, Seninha? Eu posso dizer que o valor de x e o valor de y são iguais para o gráfico na diagonal, né? Agora vamos fazer o seguinte, desses pontos todos que está aqui, eu vou escolher um, tá certo? Eu vou escolher esse aqui, ó, tá certo? O foi que eu percebi que o meu x ele é 10, mas o meu y ele é 3, ó, pessoal, 3, ó, 0, 1, 2, 3. Então, meu par ordenado é 10 e 3. Qualquer um que eu escolher aqui, ele vai ser o x maior que o y, né? O y vai ser menor que o x. Então, pegando esses pontos, eu peguei esse aqui, que é x10, y3. O que foi que eu percebi? É que o y é menor que x, né? Concluindo, observando todos os pontos e esse gráfico na diagonal, eu posso dizer que o x ele é maior ou igual a y, né? Olha aqui, ó, x ele é maior, 10 é maior que 3, ou seja, x é maior que y. E juntando com essa diagonal, que é igual, ficaremos com x maior ou igual a y. Agora observe o seguinte, pessoal, nós temos uma limitação aqui, tá certo? X ele é maior, todos esses pontos aqui, ó, que é maior que 0, não é isso? E o y também, ó, pessoal, ele vai até 10, todos esses pontos que estão aqui, ó, que é esse aqui, na vertical, ele está entre 0 e 10, ou seja, o y ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 10, a mesma coisa para o x. Então, o que podemos dizer mesmo é que o y ele é maior ou igual a 0, o x é maior ou igual a 0, e também o y ele é menor ou igual a 10, e o x é menor ou igual a 10. Isso nos dá direito de ter aí como resposta a alternativa D, tá? Mais uma questão aí de análise de gráfico. Agora, para encerrar, não, tem mais duas questões. Vamos para a penúltima questão. Olha aqui a análise de gráfico, essa questão ela é bem simples, tá? Olha o que ele diz aqui, em 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo
A variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento, ele deu aqui o gráfico, né? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Cuidado aqui, tá, pessoal? Quando ele fala imóvel, é parado, tá? Ao longo do intervalo do tempo total analisado. É o seguinte, aqui você tem, ó, o gráfico na vertical, pessoal, que representa a velocidade. E aqui na horizontal, que representa o tempo, tá certo? Observe, se ele está parado, ele não tem velocidade. A velocidade dele é zero, não é isso? E quanto tempo ele ficou parado aqui na linha aqui, ó, do zero? Aqui, ó, pessoal, entre 6 e 8, não é? Entre 6 minutos e 8 minutos, ou seja, ele ficou 2 minutos parado, não é isso? Então, a alternativa aqui, letra C. Uma questão bem simples, tranquila, envolvendo um pouquinho aí de física, né, pessoal? Vamos agora para a última questão da nossa revisão, né? Que é esta daqui, outra questão também que caiu no Enem aí 2017. Então vamos lá. 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura, esse gráfico aqui, ok? O número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Não esqueça, pare o vídeo, tente resolver, depois você vê a resposta para ver se você conseguiu fazer, tá certo? Mas vamos lá. Tá aqui o gráfico, tá? Ampliei ele. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu percebi, eu tenho aqui o reservatório A, quantidade de litros de água, eu tenho aqui o reservatório B, primeiro passo. E percebi também que que a escala não é igual, tá? Observa aqui, eu vou pegar aqui um ponto. Aqui, ó, 20 mil, mas seguindo direto eu tenho 10 mil, então o valor que está em B não é o mesmo valor que está em A. Mas a pergunta dele é o seguinte, em que ponto os dois vai ter o mesmo nível, ou seja, a mesma quantidade de água? O que eu percebi é o seguinte, se fosse aqui, ó, pessoal, neste ponto, certo? Ele estaria aqui, mais ou menos, aqui está aqui 19 mil, porém, aqui ele estaria uns 9 mil, né? Então, significa dizer que esses pontos aqui não servem para mim, porque o valor de X, no caso o valor do reservatório A, é diferente do reservatório de B. Agora, analisando este ponto aqui, ó, esses pontos todos aqui, que é uma constante, ele está em 30, cadê aqui? Ele está em... Cadê aqui? Ele está em 60, né? Cadê aqui? Ele está em 60, concorda? 60 não, está em 30, né? Deixa eu ver aqui. Em B, este ponto, ele está em 30, tá certo? Mas observe esse de baixo, pessoal. Ele também está em 30 aqui, ó. Então, o reservatório A, ele tem uma certa parte que está em 30. E no reservatório B, tem uma parte que também está em 30. Essa constante aqui é essa, né? Ou seja, observe, 30 aqui é esse pedaço. E o 30 daqui é esse pedaço todo aqui, ó. Ou ele aqui, tá vendo? Sendo que ele quer qual é o que está igual. O que está igual é aqui, ó, pessoal. Daqui para aqui, ó. Tá certo? Esse pedaço aqui que vai do 8 para 9, tá vendo? Esse pedaço do 8 para 9 é o mesmo que está aqui. Então, significa dizer de 8 horas para 9 horas é 1 hora, né? Que o reservatório aí vai ter a mesma quantidade de água, né? Então, logo a nossa resposta aí é a letra A, né? Então, o que foi que eu fiz? Saí investigando cada ponto, percebi que no 30 eu tenho uma quantidade de água em A e também aqui em B eu também tenho 30. E tem pontos que estão em comum aqui, que tem a mesma quantidade de litros. Aqui, ó, nesse pedacinho é 30, aqui é 30. Então, a resposta é de 8 horas para as 9, que é 1 hora, né? Então, a letra A. É isso aí, pessoal. Encerramos a nossa gama aí de exercícios, né, e teorias sobre funções polinomial, função inversa, função composta, né, os conceitos da função. Então, os próximos vídeos serão vai ser sobre o conteúdo de função afim, né? Estou preparando para vocês aí 6 aulas de função afim, tá ok? Então, estamos terminando nossa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Né? Dá um ok aí para fortalecer o trabalho e até o próximo vídeo aula.